WeCare, trabalhamos para tornar as pessoas incríveis. Somos uma plataforma web e mobile para reconhecimento de colaboradores no modelo peer-to-peer e levamos para as empresas um ambiente de trabalho mais leve e divertido, onde as pessoas se sentem valorizadas e conectadas. Afinal, para se sentirem incríveis em sua vida profissional, as pessoas querem cada vez mais gerar impacto significativo com o que fazem, tendo a oportunidade de realizar um trabalho de excelência, do qual se orgulhem, e, é claro, sendo reconhecidas por isso. Essas pessoas merecem um tipo de reconhecimento que vai além do básico, do manda bem generalizado e dos momentos formais de feedback. O reconhecimento que elas querem é o que acontece no dia a dia e valoriza suas contribuições, entregas e comportamentos, mostrando que elas estão no caminho certo e dando aquele gás para continuarem se desenvolvendo e crescendo junto com o negócio. É por isso que na WeCare usamos tecnologia para entregar uma experiência surpreendente, uma experiência de reconhecimento com pontos, onde pontos acumulados são trocados por recompensas, o que faz o olho do time brilhar, fortalece a cultura e tem tudo a ver com as pessoas e os modelos de trabalho da economia digital. Vamos juntos? Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um conteúdo do RH Summit 2021. A gente está aqui na 5ª edição. Eu sou a Jéssica Martins, para quem não me conhece, sou âncora e curadora desse evento desde a primeira edição. Hoje eu estou aqui para conversar com a Débora da WeCare. Seja muito bem-vinda, Débora. Obrigada pelo seu tempo aí, por vir para compartilhar com a gente um pouquinho do conteúdo. E antes da gente falar sobre o que a gente vai conversar e eu fazer aqui a minha introdução, queria que, por favor, você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória e um pouquinho da sua empresa também. Oi, Jéssica. Oi, pessoal. Bom, eu sou a Débora, eu sou o CEO da WeCare. Antes de empreender na área de RH, eu fui executiva na área, então eu tenho hoje mais de 10 anos de carreira. Já trabalhei em grandes empresas, já tive atuação generalista e nos últimos anos trabalhei também com transformação ágil digital. E aí eu trouxe esse meu conhecimento, né, para o mercado como empreendedora. Hoje na WeCare, então, a WeCare é uma plataforma gamificada de reconhecimento de colaboradores. A gente tem ali funcionalidades de reconhecimento entre pares, de desafios gamificados, mas o nosso grande propósito é tornar as pessoas incríveis na sua jornada profissional. E a gente acredita que isso passa por apoiar as pessoas nos seus desafios, levar também um ambiente de mais valorização e reconhecimento para todo mundo nas empresas. Muito bom, Débora. Obrigada pela sua apresentação, né? Prazer ouvir um pouquinho do que vocês fazem. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre reconhecimento, né? Reconhecimento e motivação. Quais foram os modelos que deram certo até aqui e como que a gente pode adaptar, né, esses modelos dentro da economia digital. E para a gente contextualizar, Débora, acho que é importante a gente entender um pouquinho o que a gente está chamando de modelos tradicionais e por que eles funcionaram até aqui, né? Em que tipo de contexto, cultura eles funcionaram, porque muita gente acaba fazendo até hoje da mesma maneira, mas sem entender por que ele funcionava antes, né? Bom, Jéssica, aqui na WeCare a gente fala muito que a gente tem hoje nas empresas ainda modelos de gestão de pessoas, e aí a gente vai falar hoje mais especificamente de reconhecimento e motivação, que foram criados ainda com a mentalidade para solucionar problemas de uma economia que a gente chama de economia mais industrial. Então, a gente tem um modelo de gestão industrial sendo usado para gerenciar pessoas em uma economia digital. E o que é essa mentalidade industrial? O que é essa característica dos modelos de gestão industrial? Então, qual que era esse contexto lá anos atrás? Então, a gente estava falando ali de modelos de produção, então, num contexto de tarefas extremamente detalhadas e repetitivas. Então, para que tudo desse certo, para que a empresa, né, conseguisse atingir ali os resultados, tudo tinha que ser feito exatamente como planejado, né? Uma pessoa teria que dar conta ali das atividades dela no tempo certo para que a próxima pessoa seguinte ali no processo de produção pegasse aquele output, trabalhasse em cima e passasse para a próxima etapa. Então, tinha uma característica de um trabalho já muito previsível e com uma espera muito clara no final. Uma visão também ali, a gente traz um pouco mais para uma característica mais de visão da pessoa. O trabalho era visto como algo chato. Então, a gente traz um pouco ali das teorias X e Y também, um pouco de motivação. Então,
Se o trabalho é chato, é algo que as pessoas não querem fazer, a gente deveria ter ali recompensas intrínsecas, né, claramente extrínsecas, e que motivasse as pessoas a fazer aquele trabalho. Além, claro, da gente falar de uma característica de comando e controle muito forte. Então, o que tinha que acontecer? As lideranças ali, né, a chefia tinha que garantir que as pessoas trabalhassem exatamente como planejado, seguindo exatamente os processos, e eram essas lideranças que sabiam e ensinavam, e o time só executava. O que a gente tem, então, de modelos e, enfim, processos de gestão que vão decorrer dessa característica de trabalho, dessa característica de gestão? Então, a gente tem as metas individuais, extremamente focadas em produtividade. Então, como eu disse, as pessoas tinham que fazer exatamente o processo no tempo exato determinado para que a gente não tivesse nenhum problema ali com a linha de produção. A gente tem também, eu trago muito o exemplo dos bônus individuais, né? Os bônus individuais e anuais, eles estão muito presentes ainda na nossa cultura. Mas eles, em alguns momentos, já vários estudos mostram que eles podem, na verdade, diminuir produtividade e criatividade. As pessoas estão muito focadas em pontos muito específicos do trabalho, então ele acaba eliminando ali a possibilidade da pessoa pensar fora da caixa, trazer inovação, características que são muito importantes para o universo do trabalho de hoje, né? Tem também o elemento dessas metas e também de feedbacks, tudo muito top-down. Então, alguém lá em cima planeja, desdobra isso para a ponta e as pessoas executam. Então, a gente vê que hoje também o trabalho de criatividade, de inovação, pede mais colaboração. Então, algumas características desse modelo de gestão, por que a gente tem elas hoje, e aí acho que deu para entender por que elas combinam mais com o modelo que a gente chama do modelo industrial, do que o que a gente tem hoje de uma economia digital, que é muito baseada em inovação, criatividade e colaboração entre os times, né, entre as pessoas. E esse novo modelo que a gente tem hoje, né, dentro da economia digital, ele se transformou e ele é como ele é hoje, né, e tende a se transformar aí nos próximos anos, em função do perfil das pessoas, né, dos profissionais que hoje trabalham dentro das empresas e estão ocupando cada dia mais esse lugar, mais espaço, né. Quem são essas pessoas que têm demandado por uma cultura diferente? Qual que é a expectativa delas para a gente entender um pouquinho como RH, né? Quem que é esse cliente que está chegando e que a gente precisa dar uma roupagem diferente para os processos de reconhecimento e motivação? Bom, quando a gente vai para essa linha, a gente pode falar de gerações, mas eu prefiro trazer aqui um conceito, que é o conceito de knowledge workers. Então, são pessoas que, ao contrário ali daquele trabalho repetitivo, previsível do modelo industrial, são pessoas que trabalham no modelo com processos mais abertos, então elas trazem para o trabalho delas o background, o conhecimento, e elas são, na verdade, grandes solucionadoras de problemas. E isso é o que é buscado cada vez mais das pessoas para estarem dentro das empresas. Então, são talentos que conseguem trazer ali o que elas têm de bagagem, o que elas já vivenciaram, tanto na vida profissional, mas também em outros aspectos, para aplicar isso em situações específicas, gerar soluções, gerar inovação. Então, é um trabalho muito diferente daquele que eu tinha explicado antes, né? E a gente usa o termo knowledge workers para falar dessas pessoas, né? E aí, o que é a característica delas, o que elas esperam, o que elas têm de expectativa no trabalho? Então, acho que o primeiro ponto aqui, elas querem realizar um trabalho de excelência. Elas querem ter a possibilidade de se desenvolver, de aprender, de trazer novos conhecimentos para o dia a dia de trabalho. Elas querem ajudar a resolver problemas, elas querem ajudar as empresas a crescerem, mas elas querem ter um trabalho relevante ali dentro. Então, a gente começa a trazer também o conceito de impacto. Elas querem ter um trabalho de excelência, mas também um trabalho que gera impacto, que elas consigam ver que aquilo que elas estão fazendo no dia a dia ali, né, se dedicando, está gerando impacto, tanto impacto interno, impacto para o cliente. É super importante para essas pessoas entenderem onde é que o trabalho dela tem algum tipo de influência, né, para que elas ali também transformem isso novamente em motivação para continuar fazendo, né? Então, aquele trabalho tem um motivo, tem um impacto. Um outro ponto super importante é que elas querem ter autonomia. Então, elas querem falar como fazer. Essas pessoas são especialistas, elas estão estudando, elas estão indo atrás de conhecimento. Então, elas querem poder olhar para as situações dentro da empresa, olhar para os desafios e poder ter autonomia em como resolver isso, em poder colaborar com o time para que eles resolvam aquilo juntos. Daí não mais aquele top-down, tipo, faça isso, né? Mas no sentido de, a gente precisa chegar em tal objetivo, vamos juntos fazer isso, as pessoas têm autonomia de definir qual é esse como, definir a metodologia. Quando a gente fala de times de tecnologia, eles querem definir a linguagem de programação ali o código que eles vão usar.
né, para a gente dar alguns exemplos. E o outro ponto muito forte é o senso de propósito, que tem muito a ver com a questão do impacto, como eu já disse. Então, de que elas estão trabalhando para algo. E aí a gente pode aqui desmistificar essa questão do propósito. Acho que essa é uma discussão que vem acontecendo muito, né? Do tipo, se eu não tenho meu propósito, tem algo muito errado. Se eu não sei se meu propósito está alinhado com a empresa. A gente pode trazer isso para o âmbito do impacto, né? De que aquilo que ela está fazendo tem alinhamento com as coisas que ela gostaria de fazer, com as coisas que ela gosta, com as coisas que ela se identifica, e aquele trabalho gera algo que é importante tanto para o mercado, para a sociedade, para elas, para os colegas, enfim, para todo mundo que está envolvido ali naquela situação dentro do negócio, né? Muito bom, Débora. Te ouvindo, né? Eu não tenho dúvida de que muita gente eventualmente está pensando, poxa, que legal ter uma cultura como essa, ter um time composto de pessoas que entendem o que é propósito, colaboração, né? Que tenham adesão a esse tipo, por exemplo, de processo de reconhecimento, de motivação e etc. Mas sabemos, né, que grande parte das empresas hoje ainda estão em processo de transição de cultura, da maneira como opera, dos processos, das pessoas, e os profissionais de modo geral também estão num processo de se ressignificar, né, a maneira como pensa, como trabalha, qual a relação do trabalho com a pessoa, né, porque muita gente ainda tem um trabalho como algo árduo, difícil, chato de se fazer, mesmo passando tanto tempo da vida no trabalho, ainda acaba pensando dessa maneira, né? Enfim, a gente não tem apenas pessoas com esse perfil que você comentou dentro das empresas. Então, alguns RHs devem estar se perguntando, né? Como fazer gestão de um modelo de reconhecimento e motivação dentro de um cenário híbrido, onde tenho pessoas que têm exatamente esse perfil que a Débora está dizendo, né, que demandam por isso, e cada dia mais a minha empresa contrata pessoas com esse perfil, mas ao mesmo tempo eu ainda tenho pessoas que são valiosas aqui para a empresa que pensam diferente. Seria personalizar ou não? Qual que é a sua recomendação para esse cenário? Um outro ponto que eu acredito muito é de que a gente tem que tratar pessoas diferentes, com demandas e expectativas diferentes, de forma diferente, né? Então, a gente tem uma série de novas teorias, mas a gente já sempre acaba voltando na pirâmide de Maslow, né? Você tem pessoas que ainda estão tentando satisfazer necessidades mais básicas, mas você já tem pessoas também que estão tentando satisfazer necessidades mais de aceitação, de autorrealização. Então, é importante que a gente apoie esses diferentes tipos de busca e necessidade mesmo. Mas um outro contraponto que eu gosto de fazer é que só à medida que a gente coloca as pessoas em uma nova realidade, é que isso também puxa o desenvolvimento e puxa a evolução dessas pessoas. Então, claro que tem que ser um processo de mudança muito bem feito, mas também a gente estimular uma nova mentalidade, estimular uma nova relação de trabalho com o time. E aí um ponto que eu trago para isso é que, ok, a gente tem um tipo de motivação que é muito mais focada na meta, a meta muito bem estabelecida, a meta muito clara, muito específica, né? Ali o processo mais bem detalhado. Isso é importante até para algumas características de trabalho que a gente tem. E a gente tem esse outro trabalho mais do propósito, mais da conexão das pessoas, que é importante para um outro tipo de trabalho. Então, você vai ter diferentes estratégias, tanto para pessoas diferentes quanto para trabalhos diferentes também. Então, se aquele trabalho já é um trabalho que a gente já sabe que ele tem um passo a passo mais definido, é importante que as pessoas sigam ele mais à risca. Então, ok, vamos trabalhar com características e com modelos de gestão mais alinhados a isso. É um trabalho mais de criatividade, mais de inovação, que precisa que as pessoas criem, vamos trazer ali um outro modelo. Então, acho que varia tanto de perfil de time, o que o time espera, mas varia também do tipo de trabalho realizado ali dentro da empresa, e é importante ir combinando essas estratégias. Então, para dar um exemplo, para ficar claro, né, para as pessoas, a gente tem um cliente hoje na WeCare, uma indústria, e ali a gente tem o time operacional e que a gente criou um programa de reconhecimento para eles que combinava os dois cenários. Então, eles têm desafios relacionados ao trabalho mais operacional, então desafios de produtividade, de segurança do trabalho, mas eles também têm o reconhecimento ali no dia a dia mais comportamental, tanto de colegas quanto de gestores, para que a gente também trabalhe esse outro lado mais intrínseco, né? Que a gente crie mais contexto, mais propósito para essas pessoas, porque colocando elas nessa realidade, a gente acredita que também vai estimular novas formas das pessoas pensarem, visualizarem o trabalho. Muito bom, Débora. Vamos trazer para a prática, né? Vamos fazer um de para, né? Então, qual tipo de processo, produto, enfim, projeto de reconhecimento e motivação fazia parte
né, desse cenário, dessa outra cultura, e como é que a gente pode substituir, né, essas coisas que nós fazíamos até aqui, muita gente faz e vai continuar fazendo, mas assim, vamos trazer algumas sugestões de como é que a gente pode transformar esse processo de reconhecimento e motivação. Ótimo, vamos lá. Eu queria começar trazendo um conceito. Então, eu disse, por exemplo, que a WeCare é uma plataforma de reconhecimento gamificada. E aí, eu queria explorar um lado da gamificação aqui, que vai menos, talvez, para o que a gente mais conhece, né, de pontos, medalhas, mas o lado da gamificação que cria um contexto, conta uma história, então deixa muito claro para as pessoas quais são os objetivos que elas precisam atingir, quais as etapas, as fases que elas precisam vencer. Então, dá contexto e visão das pessoas de o que elas precisam fazer e o porquê elas precisam fazer, né? Para que no dia a dia elas se reconectem com o fruto do trabalho delas, que essa foi uma outra questão que foi perdida ali naquele modelo mais industrial que a gente falou no começo. Então, as pessoas executam, mas por que elas estão fazendo aquilo? Então, essa ausência de conexão também é um problema. Então, acho que um primeiro ponto é trazer os elementos da gamificação, trazer essa mentalidade da gamificação, porque a gente pode parar e pensar, as pessoas passam horas jogando, elas estão envolvidas naquilo ali. Isso vem muito dessa questão, elas sabem onde elas têm que chegar, elas são desafiadas, elas têm feedback imediato. Então, trazer esses elementos. Poxa, eu vou criar aqui um desafio de produtividade para o meu time mais operacional. Tá, o que a gente quer com isso? Qual é o nosso objetivo? Como é que a gente quer estar melhor no final? À medida que as pessoas vão atingindo os resultados, já dá esse feedback imediato, porque isso renova a motivação, ajuda as pessoas a saberem que elas estão no caminho certo. Então, acho que trazer a gamificação mais com essa visão de mentalidade mesmo, práticas, é um ótimo ponto de começo. E aí eu trouxe aqui uma listinha mesmo de algumas coisas. Então, por exemplo, a gente pode substituir metas individuais e de longo prazo, né, que combinam muito pouco com até o ciclo, né, cada vez mais acelerado de negócios que a gente tem pelos OKRs. Então, que são métricas mais curtas, são mais colaborativas. Acho que um outro ponto do OKR também é a gente abandonar aquela visão de que a meta, os objetivos são todos criados lá em cima na hierarquia da empresa e desdobrados, né? Então tem essa característica top-down, e aí nos OKRs as pessoas também serem responsáveis. Quem mais conhece sobre o processo é quem executa ali na ponta. Então essas pessoas sabem dizer como elas poderiam contribuir. Vão, às vezes, ter uma visão um pouco mais simples, vão falar isso no vocabulário delas, mas elas sabem no dia a dia quais os problemas que existem e como aquilo pode ser resolvido. E às vezes a gente escuta muito pouco isso, né? Então é muito rico a gente entrar e envolver essas pessoas, porque podem sair soluções, podem sair ali uma série de ideias que vão contribuir muito para o resultado. Então, a gente abrir espaço para essa construção mais colaborativa dos resultados a serem alcançados e quais são as iniciativas, quais são os projetos que podem ser feitos para que aquilo seja feito, né? E aí, indo talvez para uma questão mais comportamental, então a gente abandonar o feedback que é só formal sobre resultados, ele tem que acontecer, mas só ele não é suficiente. Trazer para um feedback que ele é mais orgânico, que ele está mais no dia a dia das pessoas e que ressalta as contribuições que cada um tem mesmo no dia a dia. Então, uma coisa que eu falo muito também, né? O trabalho, o desempenho, as relações no trabalho acontecem todos os dias, a todo momento. Por que o feedback, o reconhecimento também não está presente nesse dia a dia, para as pessoas, de novo, né, saberem que estão no caminho certo? O reconhecimento deixar de ser top-down, ser mais colaborativo, as pessoas poderem reconhecer umas às outras. Então, eu convivo aqui todo dia com o meu time, com os meus colegas, eles me ajudam, eu ajudo. Existe muita informação concentrada nesse time, informação que é muito válida de ser dividida entre todo mundo. Então, eu posso virar para o meu colega e falar, nossa, isso aqui que você fez ontem melhorou muito o processo, me ajudou muito, obrigada, contribuiu. Então, aquela pessoa sabe que ajudou, aquilo pode estimular aquele comportamento cada vez mais. Então, existe muita informação, né, muito poder de impacto concentrado no time. Vamos liberar isso e permitir que esse reconhecimento flua, né, entre as pessoas do time. Não só o gestor, mas os pares também terem ferramentas, né, terem plataformas ou terem meios de reconhecer esses colegas no dia a dia. E aí, para finalizar, eu trouxe uma outra provocação aqui, que é a questão dos bônus. E aí eu gosto de contar uma história que estava num projeto para uma grande empresa, que tem ali o bônus há muitos anos, e isso funcionou por muitos anos para manter as pessoas alinhadas, enfim, gerar desempenho. E aí, estava conversando com o VP dessa empresa, ele virou para mim e falou,
eu ouço das pessoas que elas não querem mais bônus. Se elas não querem bônus, o que elas querem, então? Né? E essa pode ser uma pergunta que ronda aí a cabeça de muita gente. Então, o bônus anual, então você está oferecendo um valor em dinheiro daqui a um ano, se uma série de metas forem atingidas. Então, trazendo de novo o impacto das pessoas no dia a dia, trazer bonificações em um período mais curto, trazer liberdade para as pessoas escolherem como elas querem ser reconhecidas e bonificadas. Então, já ouvi muito também de colaboradores que falam, em vez do dinheiro, me motivaria muito mais se a empresa me desse essa possibilidade de reverter essa minha premiação, essa minha bonificação em um curso no lugar legal que eu tenho interesse em fazer. Então, são novas possibilidades que a gente pode experimentar aí dentro das empresas. Muito bom, Débora. E o tema central do evento, né? A gente falou bastante sobre isso. Você que está aqui nos ouvindo já deve ter consumido, espero que sim, vários outros conteúdos aqui no Summit. Eu tenho falado muito sobre o tema central, né? Então, a importância da gente voltar às bases, às raízes do RH. E é um ponto também que é sempre um grande desafio, né? Reconhecimento e motivação. Só que a gente também não pode querer mudar da água para o vinho, né, algo que veio funcionando, ou se não funcionou, mas pelo menos aplicou na empresa durante muitos anos, se a gente não entendeu o nosso nível de maturidade para fazer esse de para, que a Débora trouxe muito bem para a gente aqui. E aí, para finalizar, Débora, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e tentasse trazer algumas indicações para dois grandes cenários, né? Eu acho que muita gente, inclusive aqui no público do Summit, são pessoas e empresas que ainda têm uma cultura de comando e controle, né, uma cultura muito tradicional, que pode ser que venha se transformando aí ao longo talvez dos últimos meses, ao longo dos últimos anos, mas ainda tem uma cultura muito engessada e muita gente desesperada pedindo ajuda sobre como é que eu faço essa mudança, através de qual primeiro passo eu faço essa mudança. Então, primeiro ponto, queria que você trouxesse um pouco das suas recomendações para esse cenário. E um segundo ponto, um outro cenário, empresas que já estão nesse processo de transformação cultural, que já tem vários produtos de RH já redefinidos, que já estão passando por um processo planejado de transformação de RH e quer implementar, às vezes, alguns processos mais hards, assim, de reconhecimento e motivação. Então, para esses dois cenários, queria que você trouxesse aí os seus insights e por onde você acha que as empresas devem começar. Jéssica, então eu vou começar, eu separei aqui duas práticas, uma para uma empresa que está começando o processo de transformação usar e outra já mais inovadora e disruptiva para empresas que já querem dar um segundo passo. Mas eu queria começar trazendo um conceito mais amplo, um pouco de gestão da mudança, né? Esse é um grande ponto de grandes empresas que procuram a gente, né, pedindo esse apoio, precisando de apoio para trazer essas novas práticas. E o que a gente sempre aconselha é a começar pequeno. Então, começa num time, começa numa área específica, talvez numa área em que você tem ali pessoas que vão aderir àquele processo de uma maneira mais como entusiastas, né? A gente chama dos early adopters, né? Então, são pessoas que vão se empolgar, que vão querer fazer parte daquele processo de teste, daquele processo de mudança. E aí você vai ver aqueles novos modelos acontecendo dentro daquele time, então, um ambiente controlado, né? Vai aprender, vai ter uma série de feedbacks de como é que aquilo se encaixa na sua empresa, e depois você vai fazendo o rollout. Então, deu certo aqui, o que deu certo, o que deu errado, vamos consertar o que deu errado e vamos partir agora para um próximo time, uma próxima área, levando esse novo modelo, levando essa nova forma de fazer as coisas. E, geralmente, esse é um argumento muito válido para a alta liderança, que a gente sabe que, como RH, a gente tem esse papel de convencimento, né? Então, vamos testar aqui nesse grupo, o impacto é menor, vamos aprender, vamos ver os resultados. Então, acaba reduzindo essa resistência inicial, né? Porque dá medo, né? Se você for pensar no papel de uma liderança de negócio, dá medo, poxa, mas mudar tudo, a gente está fazendo isso há muito tempo, mas que ganho que eu vou ter? Então, começa a mostrar quais tipos de ganho você pode ter num time menor. E aí, por experiência própria, o que vai acontecer, e a gente vê isso se repetindo em várias empresas, é que as pessoas vão começar a pedir essa mudança para o RH, ao invés do RH ir lá bater na porta para convencer uma mudança a ser feita. Porque os resultados aparecem, então, no dia a dia, eles falam por si só e acabam ajudando a gente aí nesse processo de transformação. Acho que, primeiro, essa mentalidade que vem muito do ágil, né, que guia muito o nosso trabalho aqui dentro. E aí, para a empresa, que ainda tem uma característica muito operacional, mas precisa trazer novas formas de engajar, novas formas de envolver as pessoas, aí eu vou retomar o exemplo da gamificação. Acho que é muito válido como um primeiro passo,
porque você continua dando contexto, você continua dizendo para as pessoas ali qual objetivo você é atingido, né, o que é esperado que elas façam, mas você traz novos elementos, né, você traz mais contexto, você traz mais informação e você envolve as pessoas com os elementos de gamificação, né. Então, acho que um bom primeiro passo é isso, então você trazer novas formas de desdobrar desafios, envolver pessoas nos desafios das empresas, e a gamificação pode muito ajudar nisso. E eu não estou falando de jogos, né, não estou falando especificamente de jogos, mas trazer elementos mesmo de gamificação. Não precisa de uma plataforma, você pode criar um programa offline, enfim. E aí tem uma série de conteúdos disponíveis, inclusive no nosso blog tem conteúdos de gamificação, e, enfim, está disponível para que as empresas explorem isso e tragam esses elementos ali para programas de produtividade, programas de desenvolvimento. Então, tudo que envolve estimular as pessoas a fazer algo dentro da empresa, né? Envolver as pessoas para que algo seja feito, para que aquilo tenha impacto, né? Tanto para a empresa quanto para as pessoas, que acho que esse é o grande ponto, fazer coisas que sejam relevantes para a empresa, mas também relevantes para as pessoas, a gamificação ajuda muito. E aí eu trouxe um segundo tipo de programa, e aí esse já é um pouco mais disruptivo, e geralmente quando eu falo dele as pessoas ficam, nossa, sério? Que é o Merit Money. O Merit Money é uma prática que vem muito ali ela veio do Management 3.0, né? Então já parte aí de uma nova maneira de ver o trabalho e gestão de pessoas, gestão de times como um todo. E o que é o Merit Money? As empresas, mensalmente, né, elas entregam ali para o time uma verba e o time tem total liberdade para distribuir essa verba entre eles como forma de bonificação. Algumas empresas entregam um valor em dinheiro mesmo, algumas empresas entregam uma mesada em pontos, e ali, todos os meses, as pessoas têm liberdade para distribuir essa verba, distribuir esses pontos, de acordo com o impacto, né, com a relevância ali das entregas e das atitudes que as pessoas tiveram ao longo do mês, ao longo daquele período de trabalho. Então, dá total autonomia para que as pessoas olhem ali umas para as outras no dia a dia de trabalho e reconheçam umas às outras de acordo com o quanto cada uma está agregando de valor ali para o trabalho daquela equipe, para o trabalho da empresa. Débora, para finalizar, como que a gente pode... qual que é a melhor maneira de investigar, de descobrir, de entender, de explorar como é que as pessoas gostam de ser reconhecidas? Porque muita gente nem sabe tão bem sobre si, né? E ainda dá o desafio do RH, da liderança de entender isso, é mais complicado ainda, né? O que você tem visto aí de prática para poder conseguir ser assertivo na hora de reconhecer as pessoas? Bom, e aí eu vou trazer já aqui também a mentalidade do design, né? Que é algo que a gente usa muito no nosso dia a dia também. Que parte do princípio de você perguntar, de você empatizar, né? De você ali entender a realidade daquela pessoa, entender como ela vê a realidade dela. Então, às vezes, a gente fica tentando adivinhar muita coisa como RH. Então, a gente acha que conhece muito bem as pessoas, porque estamos há anos ali trabalhando com pessoas, trabalhando com aquele time, às vezes dentro de uma empresa. A gente acha que conhece, às vezes a gente esquece simplesmente de investigar, de ter uma cabeça de explorar realmente, de simplesmente parar, me conta mais sobre você, o que você gosta, o que você não gosta, né? Então, acho que tem esse ponto. Claro que isso gera uma grande complexidade. Então, imagina, eu tenho ali eu tenho 3 mil colaboradores. Um preferia ganhar uma televisão, outro preferia ganhar um dia de folga, outro preferia, enfim, ganhar uma viagem. Como é que a gente viabiliza tudo isso, né? Então, aí é a hora que a tecnologia entra para ajudar a gente, para ajudar o RH a dar flexibilidade. Então, dar poder de escolha para as pessoas e usar a tecnologia para que elas tenham acesso a várias opções, porque aí cada pessoa vai fazer as escolhas delas de acordo com o momento de vida, de acordo com o que ela acha mais importante naquele momento, o que ela tem mais interesse, o que ela tem mais necessidade. Então, acho que conhecer as pessoas e usar a tecnologia para perguntar, né, para conhecer as pessoas, estar sempre próximo, e usar a tecnologia para viabilizar esse tipo de flexibilidade, né?
tecnologia é o nosso braço, né, Débora? A gente tem que entender definitivamente que não tem como escalar os produtos de RH se a gente não usar a tecnologia. Você vai ficar sempre se perguntando como que eu faço isso numa empresa de 50 mil pessoas. Caramba, tem muito jeito de fazer isso, né? A tecnologia está aí para poder ajudar a escalar. Débora, super obrigada pela sua presença, pelo seu tempo, pela preparação do material para trazer aqui pra gente. Deixa como você está no LinkedIn para quem quiser continuar esse papo com você, te seguir por lá, né, tirar dúvidas e pedir recomendações, e como que as pessoas podem encontrar o WeCare também nas redes sociais. Ótimo. Bom, podem me encontrar lá no LinkedIn como Débora Oliveira Lemos. Podem me encontrar também pelas páginas da WeCare. Então, no Instagram, a gente está como Seja WeCare, então @Seja WeCare. O nosso site também é esse, sejawecare.com.br. E ali vocês têm acesso também a todas as nossas redes, tanto o LinkedIn quanto o Instagram. A gente tem um blog e o nosso próprio Instagram, que a gente compartilha uma série de conteúdos como os que eu passei aqui e também algumas coisas mais detalhadas lá para quem quiser acompanhar, tiver interesse aí em inovar realmente nessas práticas de reconhecimento e motivação. Boa, Débora, obrigada mais uma vez. Pessoal, obrigada. Eu também estou nas redes sociais, compartilhando todos os meus insights e conhecimentos, no LinkedIn como Jéssica Martins, no Instagram como @JessicaMartins_RH_. Espero você no próximo conteúdo. Tchau, tchau.